Pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente emite conhecimento eletrônico pelo sistema e o manifesto, né? Conhecido como CTE e MDFI. Então aqui na tela inicial a gente já tem alguns dados aqui, né, de movimentação de nota fiscal, conhecimento eletrônico, manifestos, pedidos pendentes, estoque e tal. Mas para a gente emitir um conhecimento e um manifesto é bem simples, ó. A gente vem aqui no menu movimentação e escolhe CTE primeiro, para a gente emitir um CTI, né? Então, como que a gente faz para emitir? Aqui é uma tela inicial, né, onde a gente consulta aqui, né, os CTEs já emitidos, ó. A gente tem aqui o valor de carga, valor de serviço, se ele está averbado sim ou não. A opção de filtrar, né, por empresa, por número de conhecimento, situação. E como a gente faz para emitir? Então, a gente vem aqui em novo CTE. Então, com a tela aberta aqui, ó, a gente tem que seguir tudo que está com um asterisco, né, para saber o que que é obrigatório ou não, né? Então, assim, ó, o tipo de nota, a gente cadastra isso, né, para saber qual CFOP que ele vai respeitar aqui na hora de emitir, né? O emitente, então, de qual empresa a gente vai emitir. No sistema a gente pode controlar mais de uma empresa, né? É um sistema multi-empresas, então a gente pode escolher aqui várias empresas. Eu vou escolher essa daqui, né? JRC Gestão. Que tipo de conhecimento que a gente vai emitir, né? Ó, se é o normal, complemento, tipo de serviço, ó. Então ele já vem aqui o padrão do mais utilizado, né? Qual CST a gente vai emitir, então ele já vem aqui selecionado alguns, né? Então aqui, ó, o que é obrigatório. Então eu tenho que informar a cidade que ele vai começar aqui o trajeto e a cidade que vai descarregar, né? Então eu vou simular aqui duas cidades, ó, de Monte Alto a Jabuticabal, por exemplo. Aí aqui também a gente tem que informar quem que é o tomador desse conhecimento, né? Se é o remetente, o expedidor. Aqui tem umas explicações, né? Ó, o remetente quem envia, o expedidor quem entrega. Então aqui no caso eu vou deixar destinatário mesmo, ó. Vou dizer quem é o remetente, né? Então assim, ó, eu tenho aqui no caso um remetente cadastrado. Mas se eu não tivesse o remetente aqui, como é que eu faço? Ó, eu tenho aqui uns cadastros mais rápidos aqui, né? Para a gente poder estar cadastrando sem ter que sair da tela. Então vamos supor que eu não tivesse o remetente, seria um remetente novo. Eu venho aqui, ó, clico em remetente e eu posso cadastrar. Ó. Então eu clico aqui em novo remetente, digito o CNPJ, os dados dele, tá vendo? Então eu não preciso sair da tela para mim cadastrar. Mesma coisa com destinatário, ó. Então eu posso vir aqui, ó, cadastrar um novo destinatário, entendeu? Então, tudo isso sem ter que sair da tela. Eu posso fazer todos os cadastros aqui de forma mais rápida, ó. Seguradora, expedidor, recebedor, entendeu? Então, isso aqui é para facilitar e não ter que sair do menu para fazer. Então, continuando aqui, ó, o remetente. Se eu marcar essa opção aqui, ó, eu vou dizer que o remetente é igual quem está emitindo o CTE, que no caso seria esse JRC Gestão, entendeu? Então seria só eu marcar aqui, aí eu não teria que ficar cadastrando o mesmo remetente como sendo o emitente aqui no caso, né? Então eu só marcaria essa opção aqui. O destinatário, quem é? Então eu vou escolher aqui o destinatário, eu posso pesquisar o nome dele para ficar mais fácil. Se tiver um expedidor aqui, no caso, eu posso selecionar, eu vou selecionar todos eles, só para a gente ver como que fica lá no impresso, né? Ó. E o recebedor, então mesma coisa, ó, vou dizer quem é o recebedor. Tá vendo que isso aqui não tem asterisco? Então ele não é obrigatório, ó. Eu posso simplesmente ignorar aqui o que é obrigatório aqui, no caso, é somente o tomador, né? O remetente e o destinatário, ó. Então eles são obrigatórios. Esses dois aqui não, é só se tiver mesmo no caso. Aí eu parto para a aba de carga modal aqui, né? A carga e o modal. Então, qual é o produto predominante aqui nesse conhecimento? Eu vou dizer aqui que é um teste, né? Ó. O valor da carga aqui eu vou dizer que é R$ 1.800. E qual o valor que eu vou cobrar desse serviço? Então, eu vou pôr aqui R$ 160. Ó. E aqui é a quantidade, né? O peso da carga. Então, vamos dizer que é mil quilos aqui, ó. Então, eu posso vir aqui na unidade, ó, e colocar que é 1.000 quilos. Que tipo de carga que eu estou transportando? Aí tem umas informações aqui, ó. Tem várias opções, ó. Carga, pallet, caixa. Aí a gente pode deixar como carga mesmo, não é uma informação, né, tão obrigatória. Essa aqui a gente pode deixar assim. E aí aqui no caso, ó, a gente pode informar o veículo de tração ou o reboque, mas para o conhecimento ele não é obrigatório, né? Então tá vendo que não tem asterisco. Eu posso partir direto para os documentos aqui, ó.
Então, para mim emitir um conhecimento, eu tenho que ter uma nota fiscal vinculada ou alguma declaração, né? Então, ó, se eu clicar nesse mais aqui, por exemplo, ó, o sistema ele também tem a parte de emissão de nota fiscal, né? Então, se eu emitir pelo próprio sistema, eu posso selecionar aqui e salvar, ó, que ele mesmo já vai puxar qual é a chave da nota, tá vendo? Tudo certinho. Agora vamos supor que eu não emito a nota pelo sistema, eu emito a parte aqui, ó. Então eu clico nesse mais e eu posso eu mesmo digitar aqui, ó, digitação manual. Aí eu vou dizer se é uma NFE ou se é uma declaração, né? Aí eu só vou digitar aqui a chave de acesso e vou informar para onde vai essa nota aqui, né, que eu estou digitando. Porque um CTE ele pode ser composto de várias chaves, né? Então eu posso ir colocando aqui e informando onde cada uma vai descarregar. Vamos simular que essa aqui, por exemplo, aqui, ó, é Jabuticabal, ó. Eu cliquei ali em editar, né? Porque eu estou dizendo que vai de Monte Alto a Jabuticabal, né? Então eu estou colocando assim. Aí no CTE também a gente pode informar quem é a seguradora, né, ó, e quem é o responsável pelo seguro. Não é obrigatório também, eu posso deixar em branco, ó. Posso colocar uma observação aqui, ó. Então eu vou pôr aqui, ó, testando observação. E vou clicar em transmitir. Aí pronto, ó, ele emite aqui, no caso. A gente então emitiu um CTE, ó, aqui ele diz qual é a rota, né, o Monte Alto de Jabuticabal, quem é o destinatário. Se a gente clicar aqui em imprimir, por exemplo, ó, ele vai mostrar tudo que a gente selecionou lá, né? Ó. Então ele vai carregar aqui, vai mostrar na tela, ó. Então a gente lembra que a gente colocou aqui expedidor, recebedor, destinatário, ó. Então ele sai tudo aqui, ó. Tudo que a gente escolheu aqui, ele sai aqui, ó. Quem é o tomador de serviço, ó. Qual é o peso, qual é o valor total da mercadoria, né? O valor do serviço a R$ 160, né? De que a gente está cobrando. E aí sai a nota fiscal que a gente referenciou. Então é assim que a gente emitiu um conhecimento. Agora, para emitir um manifesto, né, um MDFE, como que a gente faz? Mesma coisa, uma movimentação MDFE, né? Então ele vai mostrar aqui para a gente qual que é a empresa, qual que é a placa, qual a rota que a gente vai seguir, quem é o contratante, né? Tudo na tela inicial aqui. Para a gente emitir, como a gente faz? Ó, novo MDFE aqui em cima, né? Aqui no MDFE a gente já pode direto selecionar qual a nota que a gente vai vincular aqui ou qual o CTE, né? Então se eu clicar aqui no maisinho, por exemplo, ó, a gente vai selecionar aqui se eu vou buscar uma NFE no sistema ou um CTE que a gente emitiu, ó. Então, vamos selecionar aqui, no caso, a NFE, né, que a gente já tem aqui nesse valor, ó. Então, se eu selecionar aqui e salvar, ó, ele já vai puxar aqui para mim qual é a chave, se é um tipo NFE, né, qual o município de descarga. Se eu vim aqui em dados gerais, ó, como eu já puxei a NFE, ele já puxa tudo para mim, ó, qual é a empresa, quem é o contratante, ó, de qual município de carga e município de descarga. Eu poderia selecionar aqui um percurso, caso ele passasse por mais estados, né? Então, tem até um mapinha aqui para a gente verificar, né? Quais estados ele passa e a gente só iria marcando aqui o percurso. A gente pode vir também para a aba de carga e veículo, ó, ele já puxa lá da nota, né, ó. Se ele não puxasse, se fosse uma nota avulsa, por exemplo, a gente poderia vir aqui e digitar, ó, o NCM, qual é o tipo de carga. No caso do manifesto, a gente é obrigado a informar um veículo de tração, né? Então a gente pode cadastrar do mesmo jeito aqui, ó. Se eu não tiver o veículo cadastrado, eu posso vir aqui em cadastro e colocar aqui, ó, veículo. Aí a gente vem no novo veículo e cadastra um veículo aqui de forma mais rápida, né? Ao salvar, ele já vai carregar aqui na lista para a gente, ó. Então eu digo, por exemplo, que é o caminhão vermelho, ó, que foi esse nome que eu dei para o veículo. Ele já puxa aqui a placa. O reboque, ele não é obrigatório, mas se a gente precisar aqui, por exemplo, ó, vou colocar o reboque X aqui, ó, e vou adicionar na lista. Então a gente pode colocar mais de um reboque aqui, né, vinculado ao veículo de tração. E a gente precisa informar quem que é o transportador aqui, né? Quem é o motorista desse manifesto. Então eu vou dizer aqui, por exemplo, que é o Jean Transportador aqui, ó. Se não tivesse cadastrado, mesma coisa, ó. Eu tenho um atalho para ele aqui. Eu venho e adiciono na lista, ó. Pronto. A gente vem aqui para a aba de pagamento também. Ó. Eu posso colocar aqui um nome de pagador, ó. Aqui tem vários dados de complemento aqui para o manifesto, né? A gente pode vir aqui e informar. Mas obrigatório mesmo seria apenas colocar o documento, a empresa, né, o contratante, o município de carga e descarga e a parte aqui do produto, né, e do reboque aqui do veículo e transportador. Aí clicando em transmitir, ó, pronto, ele já autorizou aqui, o valor da carga sai aqui certinho, ó. Se eu vim aqui em imprimir,
Então eu tenho aqui também o impresso do manifesto, igual a gente fez com o CTE. Olha lá. Então eu tenho tudo certinho aqui, ó. Qual é a placa, ó, qual é o reboque, quem é o transportador, qual município ele vai aqui, né? Então com a nota fiscal. Posso enviar também pelo WhatsApp, ó. Se eu clicar aqui e colocar enviar WhatsApp, ó. Se eu selecionar aqui, por exemplo, um número para ele aqui, ó, clicar em enviar, ele vai fazer aqui tudo certinho, ó. Ele dá um WhatsApp enviado com sucesso. Se eu abrir aqui o WhatsApp e vir aqui, ó, aqui, ó, eu recebi um manifesto e recebi aqui, ó, o PDF e o XML do manifesto. Então ele já vai direto pro WhatsApp. E isso aqui é bem útil, né, para quem tem que fazer muito manifesto por dia, para não ter que ficar baixando, enviando. A gente vem aqui. E como, depois que a viagem foi feita, como a gente encerra esse manifesto? Porque a gente precisa encerrar, né? Senão a gente não consegue depois enviar, usar a mesma placa e o mesmo motorista. A gente só seleciona aqui, ó, e tem um botão encerrar. Clicando aqui, ó, pronto, ele já encerra e fica nesse status roxo aqui. Então eu poderia já utilizar o mesmo motorista e o mesmo veículo para mim seguir com outras viagens, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Se a gente voltar aqui para a tela, ó, ele carrega aqui o CTE, o manifesto, tá vendo? Então, qualquer dúvida aí, vai estar meus contatos na descrição aí. Quem precisar, quem quiser utilizar como teste aí, depois a gente conversa certinho. É só me chamar aí pela descrição. Obrigado aí, pessoal. Valeu.